Você sabe quais são as melhores ações para os iniciantes na Bolsa de Valores? É isso que a gente vai falar aqui no Resenha Financeira, né, Bruna? É isso mesmo. O caminho das pedras aí para quem tá começando, quais são os melhores ativos para quem tá chegando agora na bolsa? É isso aí, Matheus. Oi, BR ou Vale, Matheus? Bom, isso aí você vai saber se você assistiu o vídeo até o final. É isso aí. Mas primeiro se inscreve, né, Bruna? Primeiro se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo da Nova Futura. É isso aí. Fica aí que o Resenha tá só começando. Bruna, mais uma edição do Resenha Financeira e a gente vai de novo falar com quem está começando na Bolsa, né, Bruna? Então a gente vai falar das melhores ações da Bolsa de Valores. Sim, exatamente. Tem muita gente chegando agora na Bolsa, né, o que é muito bacana. Já temos aí mais de 3 milhões de investidores, mais de 1 milhão de mulheres na Bolsa, mas ainda o caminho é longo, tem muito caminho a ser percorrido, né? Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e só 3 estão na Bolsa. Então, com esse conteúdo a gente quer ajudar justamente quem tem essa pretensão de começar com quais são as melhores ações, né? Qual que é justamente esse caminho das pedras para quem tá começando, né? É isso aí, né, Matheus? Para comprar a primeira ação já dá aquele friozinho na barriga, investir não é tão fácil quanto parece, né? Você vai colocar o seu dinheiro ali para investir, mas tem que começar. Tem que começar, né? Como diria o Jorge Benjor, só se aprende a dançar dançando, né? Então, Matheus. só se aprende a investir investindo. Mas eu acho que a principal dificuldade, né, e é importante esse tema, falar qual seria talvez as ações mais indicadas para o início, porque às vezes um dos principais receios do investidor é emocional, né? Igual você disse, ele está colocando o dinheiro dele ali, né? Então, poxa, todo mundo pensa em ações, nossa, é uma coisa arriscada, ai meu Deus. Mas calma, né? Existem diferentes tipos de ações e é isso que a gente vai trazer, né? Ainda tem o fator da oscilação da bolsa, né, também. Sim. Né, a gente está agora em outubro, última semana de outubro, já deu uma chacoalhada aí semana passada, né? A gente também falou do começo do mês da Evergrande também, que deu uma agitada na bolsa. Quem quiser acompanhar, tá o card aqui para o link para acessar o podcast. Mas, Bruna, primeira coisa, tem que dar uma avaliada geral no mercado, nas ações. Pode começar por onde? Pelo setor? Eu acredito que assim, né? Quem tá começando agora é aquela história, né? Primeiro de risco-retorno. Se você tá começando agora, não sabe muito bem como que funciona o mercado, como que acontecem essas oscilações da bolsa, que realmente acontecem, né? A gente vem aí de uma semana... Faz parte, né? Faz parte, exatamente. Porém, por isso que a gente sempre fala, né? É até um pouco clichê falar sobre bolsa no longo prazo. Mas nada melhor do que trazer o histórico, né? Das ações, de algumas companhias, para realmente ver que vale a pena esse investimento a longo prazo quando nós escolhemos boas empresas. E aí, de imediato, realmente, para quem está começando e ainda não está tão acostumado com as oscilações, o ideal é buscar empresas que têm uma oscilação um pouco mais tranquila, né? Em relação a outras companhias. Então, essas empresas menos voláteis. E aí até tem um pouco a ver com aquilo que a gente já trouxe aqui no resenha sobre ações de value e ações de growth, né? A gente olhar para empresas que realmente estão mais consolidadas no seu setor, né? Já grandes empresas que, quando a gente olha para a movimentação de preços, elas não são tão voláteis quanto outras que ainda estão em um processo de crescimento, que ainda estão em um processo ali de maturação, né? Exatamente. Então, o princípio de você investir em ações, né, é você se tornar sócio de uma empresa. Então, a lógica que você vai usar, por exemplo, você tem alguém que está acabando de construir um mercado, vamos supor que você vai virar sócio dele. Essa pessoa está correndo mais riscos, certo? Ou se está no começo. Agora, se você virar sócio de um grande supermercado já consolidado, você estará assumindo menos risco porque você é um sócio. Então, com as ações na bolsa, não é diferente. Tá? Então, tudo isso que a Bruna disse em relação a empresas consolidadas, né, o que a gente chama de empresas no estágio de maturação, sendo um pouquinho mais técnico, mas é a mesma coisa, são as empresas que também estarão correndo menos riscos e por correrem menos riscos, elas estarão expostas a menor volatilidade, então a menor risco em relação a outras companhias que ainda estão começando.
Sim. Uhum. E a volatilidade diz respeito justamente a esse sobe e desce da bolsa Isso. diário, né? Então, ações menos voláteis oscilam menos do que ações mais voláteis, né? Então, essas ações mais voláteis são aquelas que os iniciantes devem ter um pouco mais de precaução aí nesse começo. Aham. E, Matheus, dá pra gente acompanhar também, o iniciante consegue acompanhar também pelo histórico, né? Dar uma análise do histórico, ver como se comportou em determinado momento, determinada crise. Ele consegue se basear por isso também? Ah, consegue. Eu acho que é inclusive Por uma setor, principalmente ali. setor, ele pode ir afunilando, né? Aham. Do setor, dentro do setor, escolher, inclusive, as que têm menor volatilidade dentre os setores que têm menor volatilidade. Então, ele Sim. consegue fazer um filtro bem interessante. Filtro do filtro. Filtro do filtro, Aham. o segundo filtro. Então ele consegue, pensando nessa estratégia, né, pegar algum momento de crise, mais recentemente o ápice da pandemia, pode pegar, por exemplo, a crise de 2008 ou em 2016, momentos onde sempre tem próximos de eleições, onde tem bastante volatilidade, e fazer essa comparação. Né? Então existem setores que eles são menos voláteis, né? E dentro desses setores tem empresas que estão mais bem colocadas. Mas é claro, tem algumas particularidades, né? Existem empresas que, em alguns setores, até mesmo que são mais voláteis, existem ali algumas empresas interessantes, né? Vou dar aqui um exemplo, a própria Ambev. Ela é uma empresa de consumo. Né? Consumo geralmente tende a ser bastante volátil, porque depende da economia, depende muito da renda das pessoas. Sim. Então, quando a gente tem uma expectativa um pouquinho pior em relação à economia, então, ou então momentos de inflação, o setor acaba indo mal, mas mesmo assim, a Ambev tende a ir bem. Por quê? Porque é uma empresa que já está consolidada, que ela não precisa fazer tantos investimentos, ela já fez esses investimentos, você vai estar se tornando sócio de negócio já bem estável. Então, passa Sim. por menor risco, menor volatilidade. Churrasquinho, a Aham. gente lembra do que, Angelo? Cerveja, né? Então, Cerveja, Ambev. Tem até uma Ambev, musiquinha, né? exatamente. Alô, Ambev. Ambev. E a Ambev também que não para de crescer o seu leque também, né? De produtos também, Ah, sempre sim. investindo, é uma empresa que está sempre investindo, todo mundo é fácil acompanhar isso, né? Sim. O me- Esses dias até eu tava no parque, estavam Ah. distribuindo uma cerveja nova da Ambev para mais low carb, para quem faz Isso. dieta, tananã, ou seja, né? Aham. Expandindo É o uma seu leque. clarinha assim? Parece ser um vidrinho de Corona, assim. Ah, então, Não eu esqueci o coronavírus. nome da cerveja. Mas tem uma outra também, aquela Spaten, também, que já veio para concorrer com a Heineken Acho que é também. aquela Michelob, se não me engano. Essa daí, isso. é. Então, quer dizer, eles estão sempre expandindo, mesmo com o mercado um pouquinho mais retraído do mercado no geral, mas a empresa está sempre investindo, né, Martin? Sim. E o interessante dessas grandes empresas mesmo investindo, para ela não existe uma dificuldade tão grande para fazer isso. É diferente de uma empresa que está tá no começando. começo, que está Sim. começando, que tem que se endividar, que tem que fazer um monte de coisa. Não. No caso da Ambev, como ela já é uma grande empresa, ela já tem um monte de caixa, um monte de dinheiro em caixa para fazer esses investimentos de modo que não vai impactar, Uhum. digamos assim, o endividamento dela, não vai trazer nenhum risco para as contas dela. Então, tudo Sim. isso contribui para ser uma boa empresa. É lógico, ela está num setor mais cíclico, mas você pode olhar para setores que não são tão voláteis, por exemplo, setor de É energia. exatamente isso que Ah. eu ia colocar agora, né? Vamos citar alguns setores de fato Aham. que são menos voláteis, né? Quando a gente pensa nisso, acho que o ideal é a gente pensar, tá, quais são os setores essenciais para a economia? Que mesmo que venha uma crise, mesmo que venha algum acontecimento atípico, eles vão precisar ou eles vão continuar existindo porque a gente precisa desse Uhum. setor. E aí que entra justamente como o Matheus já estava começando a falar aqui, de energia elétrica, né? Sim. Energia elétrica, nós precisamos de energia elétrica e assim, independente se tem crise, se não tem, precisaremos de energia. Né? Exatamente. Então, empresas que geram e que distribuem energia, né? Que fazem tem as linhas de transmissão de energia, a gente já pode falar que são empresas de um setor já mais essencial, né? Sim. E por ser essencial, a gente tem já algumas empresas mais consolidadas nesse setor específico, que já são mais tranquilas, né, Matheus? Exatamente. Então, basicamente, você sempre vai precisar de energia para produzir qualquer coisa. As Sim. pessoas elas vão precisar de energia para Carregar o sobreviver, celular. carregar o celular para tudo. Celular. Hoje em dia, o celular é essencial, né? Internet precisa de energia. Sim. Precisa de energia. Esses setores são bem Tudo.
traz bastante estabilidade, né, Matheus? É isso? Sim, sim, seriam setores ali Com mais onde- previsibilidade também, aí? Pode Mas- falar isso, Sim, Bruninha? sim, Sim. até porque a previsibilidade das receitas dessas Aham. empresas são maiores, né? Sim. Elas têm contratos muito longos, E tem, né? por Contratos exemplo, Contratos de bons. a gente 30 falou, anos. então a gente falou aqui da Ambev, a gente falou da Companhia de energia. Companhia de Energia, por exemplo, Rumo, uma empresa de logística, né, de transportes, né, o país precisa bastante, faz de conta, a Rumo fechou um contrato de concessão de 25 anos, né, de um trecho de transporte. Então, são 25 anos que essa empresa vai estar lá trabalhando. Então, é uma ação que você pode investir a longo prazo, Matheus? O que você acha? Olha, é uma empresa que dá para fazer uma estratégia de longo prazo, sim, mas na questão de Rumo tem um componente também que é necessário a gente olhar, tá? Que querendo ou não, ela depende muito das exportações, então ela vai estar exposta a mercado externo, de certa Aham. forma, né? Então, e também a preços e demanda dos produtos que ela transporta. Então, por exemplo, soja, milho e por aí vai. Sim. Então, é importante também estar atento a isso, né? Então, a Rumo em si. Matheus, você acha que nos próximos 25 anos a gente vai deixar de exportar? Acho que Não, eu não acho que a gente vai deixar de exportar. Não. Mas só que quando Não, você eu tô olha brincando. para Sim, outros, sim. Tem pra outros, oscilação pra de outros dólar, oscilação ativos, de muita exatamente. Para outros ativos, eles possuem uma estabilidade bem maior que Rumo. Então, eu não colocaria É. a Rumo como uma. Ação para iniciante, né? Tão estável assim. É um case bem interessante, tá? Uhum. Eu concordo com isso. Eu acho que, inclusive, é uma das ações que estão na carteira recomendada, né? Aham. É uma estratégia boa, né? Mas nós temos que olhar se o foco é maior estabilidade possível, que a gente está tentando Aham. trazer aqui, principalmente para o iniciante, que tem esse receio. Talvez Rumo seria algo mais Um intermediário, pouquinho né? mais apimentadinho. Talvez um pouco. É, Nem eu tanto, acho- tá? Nem Mas tanto. Ó, mas É. hoje a gente vai ter que trazer um Falcão Negro e Perigo aí também, né? Não vamos ficar falando só de. Vamos trazer Não, mas um. pra quem tá começando, esse pra é quem o tá ponto, começando. né? Quem Não, tá mas a gente tem que começando- mostrar pra ele o que não é pro iniciante também. De Sim, repente. também. É. Mas pra quem tá começando, acho que é justamente o bacana é você pensar aquilo que tá à sua volta, aquilo Sim, que é sim, essencial, sim, que é né? Alguns fácil. setores, como a gente já citou, de energia, ou então dentro de um setor que é mais cíclico, uma empresa como a Ambev, que já é consolidada, ou, por exemplo, um outro setor que é essencial para a economia em qualquer cenário. Saneamento, Saneamento também. saneamento básico, né? Saneamento básico. Quem não precisa, né? É, Assim, Todo mundo precisa, né? Uhum. Então, e outra, né? É um setor que também as empresas, elas já estão, boa parte delas já estão consolidadas. Então, é um setor, e não tem tantas empresas também, né? Então, Sim. você olha ali, então, se é uma coisa que a gente precisa muito e tem poucas empresas, então você está se tornando sócio de um mercado que, basicamente, de uma empresa que está no mercado que, basicamente, só tem ela e mais alguma. Sim. Aham. Então ali você, digamos assim, você está sendo sócio praticamente de um oligopólio. O que, que é isso? Um mercado que tem poucas empresas, então todo mundo vai acabar precisando delas. E a gente até consegue, nesse cenário, entrar em um outro setor, né? A gente falou de internet, de comunicação, a gente já entra no setor de comunicação, Comunicação também, né? também. Que é um outro setor também com poucas empresas, né? E Sim. também algo essencial, né? Hoje em dia, realmente, essa questão de celular, de internet, né? Dessa comunicação, quem não precisa, né? Todo mundo precisa. É o futuro, né? Ainda- O futuro chegou. E ainda tem a entrada do 5G ainda também, que já vai servir para muito mais tecnologias, não Sim. só telefonia móvel. Então também é um setor que a gente pode olhar Sim. Outro para o setor. iniciante. Sim, quando a gente fala de volatilidade, né? E a gente olha para ações desse setor, a gente tem Vivo, TIM, para colocar aí como exemplo. Aliás, um exemplo importante, né? Vivo e TIM, empresas já consolidadas, empresas que é diferente de um tal de Falcão Negro em Perigo, Gostamos. que O Ângelo gosta. estava em recuperação judicial, né? Esse é até um alerta para quem está começando, né? Empresas em recuperação judicial, né, Matheus? Exatamente. Então, quando uma empresa está em recuperação judicial, você tem um fator de incerteza ali. Pode ser que a empresa realmente se dê bem ou não. Então, você está colocando risco, você está se tornando sócio de alguma coisa que você não tem tanta previsibilidade, né? Então, tanto o investidor iniciante, para vocês verem que tem coisas que são, digamos assim, praticamente perenes ao longo da sua jornada como investidor. Tanto a pessoa que está começando, tanto o profissional de investimentos, ou o profissional que trabalha no mercado financeiro, ou o investidor que já é mais experiente, ele precisa olhar para um investimento
e ter alguma forma de poder avaliar o quão previsível vai ser esse retorno ou não. Então, o que acontece? Quando você olha alguma coisa que tem um fator ali de incerteza muito grande, fica difícil de analisar, e isso já é incorporado dentro do risco e da volatilidade desse ativo. Uhum. Então, é uma estratégia também. Olha, você viu uma notícia, viu alguma coisa, está em recuperação judicial, estou começando agora, não quero passar por essa volatilidade, é uma coisa para ter atenção. Sim, aí a gente vai entrar muito nessa questão de risco e retorno também, né? Aham. Quando a gente tá. Quem tá começando na bolsa, acho que o ideal realmente é primeiro sentir as oscilações com ações mais tranquilas para depois começar a colocar um pouco mais de pimenta na carteira, né? Bruninha, Mas. também pro iniciante, agora eu vou complicar um pouquinho a situação aqui. Ele pode estar olhando também, que a gente hoje tem acesso a muita comunicação, muitas notícias, não sei o que. Aí, por exemplo, saiu essa semana da Tesla, né? Que bateu um tri, né? De reais, né? Convertidos. E ele quer investir em BDR. Ele entra na internet. Como é que ele faz essa análise aí também? É mais fácil, é mais difícil? Ele imagina que a Tesla, por exemplo, é uma empresa mais consolidada, a Apple, a Amazon. Como que para o investidor iniciante brasileiro, né, investir em empresa estrangeira? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a BDR, essa questão das BDRs facilitou bastante, né? Ajudou muito, mas tem que levar em consideração um fator que é o dólar. Então, basicamente, quando você tem uma oscilação do dólar para baixo, você vai estar incorporando mais um fator de risco, tá? Então, diferente de uma ação que você compra aqui, onde tem o risco da companhia, você também está incorporando o risco cambial, tá? Então, isso tem que ficar evidenciado. E na questão da empresa em si, né, essa BDR que você vai estar adquirindo, você vai estar investindo, é o seguinte, a lógica é a mesma. Setores consolidados, a diferença aqui é numa economia diferente, a economia americana, tem alguns fatores de, alguns setores lá não são tão não são tão, digamos assim, concentrados quanto aqui, então existe isso, mas de modo geral, a lógica é a mesma. Olhar empresas consolidadas. Nesse caso da Tesla, né, a gente tem que olhar que a Tesla, querendo ou não, é uma empresa jovem, né? Sim. Mas está no mercado de tecnologia, tá? Mas só que não é uma empresa tal qual é o Google, ou tal qual é a Microsoft, ou a Apple. Essas empresas, elas sim se consolidaram de tal forma, uma coisa que a Bruna ela falou que é muito interessante. Olha ao seu redor. Você não precisa olhar ao seu redor, é só você olhar eu nunca vi um Tesla, então... Quer dizer, vi eu já vi, né? Mas só no computador. Não, vi na rua aqui na Paulista 1, mas não faz parte da nossa realidade, né, Matheus? Não, a gente vive na economia real. Aliás, tem que estar muito alavancado. Mas tem alguma ação de BDR? Um BDR pode ser para iniciante ou não? E até essa questão de BDRs, né, para quem está assistindo a gente, o que são BDRs, né? BDRs nada mais são do que certificados de ações que são negociados lá fora, mas que a gente consegue comprar na nossa bolsa, né? E um fator interessante é que há alguns anos, há poucos anos, não me recordo agora exatamente a data, só podia comprar BDR quem era investidor qualificado. Quem é investidor qualificado? Quem tem mais de 1 milhão, quem tem mais de 1 milhão ou quem tem alguma certificação específica, né, de mercado financeiro também entra como qualificado. Foi esse ano, né? Que a Bolsa 2021, né? Ou foi 2020? Não, acho que foi 2020 ou 2019 que a Bolsa abriu. 2020, né? Então a Bolsa abriu essa possibilidade de pessoas físicas comprarem ações de companhias estrangeiras através da nossa Bolsa. Isso foi bacana porque trouxe, inclusive, maior liquidez, né? Para as BDRs. Então, você compra aqui na nossa Bolsa como se fosse uma ação. A única diferença, que justamente como o Matheus falou, é que você vai estar exposto ao dólar também, né? Exatamente, então, você tem que avaliar tanto a empresa, o cenário que ela tá, o gráfico dela, mas você tem que atrelar também ao dólar, né? Sim, exatamente. Mas é uma forma interessante do investidor ter uma parte da sua carteira em dólar, né? Sim. Então, ele vai estar tanto exposto como na empresa, né, na oscilação da empresa, como na cotação do dólar. Então, é uma forma também do investidor dolarizar, de certa forma, a sua carteira. Entendi. Bruna, vamos lá. O investidor abriu conta aqui na Nova Futura, conta gratuita, sem taxa nenhuma de manutenção. Agora, ele já preencheu o perfil de investidor dele, ele vai começar a investir em ações. Que primeira análise que ele tem que fazer? Já decidiu mais ou menos ali o objetivo dele, né? Que primeira análise que ele tem que fazer? Acho que a primeira coisa, né? O investidor que está começando agora.
começa a pensar em ações para longo prazo. Longo prazo. Né? Sim. Longo prazo, porque você vai começar a comprar essas ações que a gente falou, que tem maior previsibilidade, setores Aham. mais estáveis. Dá para consultar também o histórico de resultados dessa companhia. Não precisa nem ir muito a fundo, ver se ela dá lucro, né? Se ela Exatamente. deu lucro nos últimos 5, 10 anos. Né? Sim. Você não vai querer comprar uma empresa que só dá prejuízo. Você quer ser sócio de quem só dá prejuízo? Não dá, né? Acho Você que quer não, ser né? sócio de quem tá gerando lucro. Sim. Aí dá pra fazer uma análise gráfica, Bruna, das ações dessa empresa. Aí o bacana da análise gráfica, né, que você consegue ali, aprendendo o básico realmente da Uhum. análise, você consegue acompanhar a movimentação de preços da sua companhia, você consegue entender melhor o que está acontecendo, né? Então, acho que o básico da análise gráfica é Uhum. interessante o investidor iniciante aprender, mas justamente, de fato, no começo, o objetivo dele mais interessante seria a longo prazo. Sim. E aí depois, conforme ele vai ganhando experiência, se ele tiver também esse perfil, ele pode partir para operações um pouco mais arriscadas e aí a análise gráfica vai ser ainda mais útil Aham. para poder acompanhar. Arriscada, você quer dizer menor tempo ou não? Sim, menor tempo, de repente com alavancagem, Aham. né? Que é você operar com um valor maior do que aquele que você tem disponível. Aí- Ou Aí realmente. sim, já é alavancada, né, Matheus? Aí Sabemos bem, né, Matheus? Sempre tá alavancado. Não, mas assim, pro iniciante, então ele dá uma olhada lá na análise. Por exemplo, mas assim, ele vai fazer uma análise gráfica lá, Matheus. Aí ele vê que subiu 4, 5% em 4 meses. Ele tem que entender que isso aí é um retorno interessante, dependendo da ação, né, Bruna? Sim. É que assim, quando a gente fala do investidor que está olhando longo prazo, Aham. tem que tomar cuidado ao ficar muito preso nessas Sim, soluções sim. mais curtas de Isso não, mercado, né? Aí é o que é bacana você comportamental, ver. né? Que ele dá uma olhada lá e fala, poxa, mas subiu pouco. Como é que ele consegue interpretar o gráfico, entendeu? Pra não Eu ficar acho que preso num viés, assim. sim, talvez o que seja bacana de olhar no gráfico, se ele está focado no longo prazo, é pegar de repente um tempo gráfico maior, gráfico mensal, Tá. até o gráfico anual e ver o histórico dessa ação nos últimos anos, como que ela se Sim. comportou. Ou pega mesmo no gráfico diário, como que essa ação se comportou na crise, o quanto ela caiu em Aham. comparação ao mercado. Ô, Matheus, inevitavelmente, se a gente tá falando dessas empresas, assim, que a gente falou, Ambev, Itaú, Bradesco, Enel, essas empresas tendem a pagar dividendos, uma grande maioria delas. Sim. E se ele tá fazendo com objetivo a longo prazo, é bom já ele olhar também os dividendos, né? Ah, sim. É inevitável, né? Então ele já olha, já faz parte do investimento a longo prazo, os dividendos, né, Bruna? Sim, acho que é bacana olhar para empresas que pagam dividendos, justamente porque geralmente essas que pagam Aham. já são mais consolidadas no seu setor, porque elas não vão ter muito onde expandir, então justamente elas vão distribuir o lucro aos seus acionistas, né, Matheus? Exatamente. Então é uma sinalização que ela está dando que ela já está ali num período de certa maturação dos seus negócios. Então, ao invés dela tentar, digamos, entre aspas, uma aventura nova, ela vai estar compartilhando o lucro com seus sócios. Né? Exatamente. Então você já ganha nas duas pontas, tanto na valorização da ação, quanto em dividendos, Quanto né, em Bruna? dividendos. Sim. Até sabe que esse fim de semana eu tava explicando ali sobre até um grupo ali de colegas que tá aprendendo sobre investimentos, sobre bolsa. Você tá dando aula E- particular, Bruna? Que história é essa aí? Ah, Mas eu tava falando justamente de renda fixa e de renda variável, né? aham. Quando a gente olha hoje para essas taxas de renda fixa que já estão chegando a 1% por mês, Sim, a muito gente começa atrás. a olhar pela renda fixa, tá? Pô, tá legal, né? Começa a fazer algumas projeções de 1% por mês, a rentabilidade ali para daqui a alguns anos, como que ficaria, o patrimônio, pô, legal. Mas quando a gente vai para ações, apesar do movimento de queda, a gente fica mais legal ainda, né? Porque se a gente pega o histórico das ações, a gente pega o histórico de dividendos, né, das companhias, mesmo em períodos de crise, quando a gente olha o histórico das companhias ao longo dos anos, Aham. fica mais interessante do que esse 1% por mês da renda Sim, fixa. sim, sim. Então, por isso que é bacana para quem está começando, né, olhar para o mercado de ações e começar aos pouquinhos, mas olha para esse histórico, olha Sim. realmente, escolhe realmente boas companhias, empresas já consolidadas, porque fica até mais interessante quando a gente compara com a renda fixa, que já parece muito atrativa quando a gente olha para 1% por mês, 1% por mês. Porém, Uhum. aí entra aquela questão, tem que ter o tal do estômago, né, para as oscilações de curto prazo que acontecem no mercado de ações, né? Aham. Principalmente até entrando um pouquinho na parte fundamentalista, né, Matheus? Tanto para os calendários que existem, né?
do governo, tanto os calendários externos também que influenciam a Bolsa, mas também os eventos que a gente não está esperando, né, Matheus? Sempre tem um eventinho ali na China, um negocinho nos Estados Unidos que acaba influenciando a Bolsa aqui, e essas ações que a gente falou, elas tendem também a dar uma movimentada maior, né? Sim, elas se movem porque elas acabam indo de acordo com o mercado. A questão é que elas oscilam menos em relação a outras empresas Sim. e por vezes até em relação ao mercado. Sim. Mas para o iniciante, Mas, qualquer oscilação, lógico, igual ela falou, dá uma dorzinha. Vai dar uma dorzinha de estômago, É. mas é isso que você vai, que o investidor iniciante ele precisa entender. Sim, Isso boa. acontece, tá? Sim. É aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Renda variável varia, né? Ou então, abre aspas, vareia. Varia. Ou então, como diz um amigo meu, você só toma prejuízo se você vender. Se Mas você aí não Não vendeu... mas é isso mesmo. Porque você ainda tá ali, você ainda é o sócio daquela empresa, né? Então, vamos supor, você investiu em uma empresa como a Ambev. As ações da Ambev caíram. Caiu uma bomba na Ambev? Não. Não aconteceu isso. Sim. Então, você ainda é sócio de uma grande empresa. Em algum momento, né, esse retorno vai voltar e ao longo do tempo você vai ver esse ativo se valorizando, de modo que você terá ganhos, de fato, assim que você vender o ativo. Sim. Então, é o que a Bruna estava falando. Quando você pega esse histórico de longo prazo, por mais que ocorram oscilações, vai chegar um momento que você vai olhar e falar, poxa, nossa, olha o que foi construído ao longo do tempo. Sim. Lembre-se, você está sendo um sócio. Quando você é sócio, você está apostando também, de certa forma, em um projeto. E o projeto, ele não é de um dia para o outro, né? Sim. Então, leva tempo, né? Então, a mesma coisa é com seus investimentos. Exatamente. E assim, quando a gente fala longo prazo, são cerca de 5, 10 anos, Sim, né? sim. Aí que a gente tem que olhar realmente para esse longo prazo no mercado de ações, né? Exatamente. E aí tem também uma outra questão, né? Que até, por exemplo, para quem tá começando agora a andar de moto, né? Tá começando a andar de moto. Com uma bis, você chega Grande bis. no seu destino, não chega? Mais Chega. devagar, Devagar vai ali. devagar, mas você chega. Até mais rápido do que um carro algumas vezes, né? Sim. Agora, se você tem uma R1, Ó. você vai chegar ainda mais rápido. Se for o Valentino Rossi pilotando, então aí... Porém, o risco da R1 O risco é... tá em alta velocidade ali, você pode cair. Você Exatamente. carro acabou de pode tirar bater. a carta de moto e vai exatamente. pegar uma R1 e vai acelerar. Exatamente. É a mesma coisa que tá começando. Começa nas empresas mais tranquilas, né? Na bizinha ali, que já tá... que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos, vai te ajudar a chegar no seu destino. Mas depois você vai, pega uma R1, experimenta ela, dá uma volta no quarteirão. Exatamente, boa analogia. É isso aí. O melhor negócio é investir, Matheus, não tem jeito. Falando nisso, eu lembrei um negócio que o Matheus falou, que é uma frase do Kotler, certo? Que ele falou que jogou uma bomba na Ambev, né? O Matheus aí já... Eu não joguei bomba em lugar nenhum. Ó, o Matheus já especulando já, né? Ó, mas não é o seguinte, não é isso não, gente. É brincadeira, pelo amor de Deus. Mas tem uma frase do Kotler que é legal, que ele fala assim, perguntaram da Coca-Cola, né? Perguntaram da Coca-Cola. Por que coisa mais antiga do Kotler, né? Por que a Coca-Cola valia tanto, né? Tinha aquele valor de mercado. Aí ele falou, cara, se você jogar uma bomba da Coca-Cola, na fábrica da Coca-Cola, e todas as outras fábricas que tem lá nos Estados Unidos, todas as garrafas, quebrasse tudo. Não sobrasse nada. Sobrasse só o nome. Será que ela ia se levantar ou não? Então, isso é uma análise que você tem que fazer. Sim. Pô, tá acontecendo um monte de coisa, mas a planta da Ambev tá lá, a planta, os projetos da Enel tá lá, dessas grandes empresas, então ela tende a se recuperar melhor. E ela também, essas empresas, Matheus, né? Você sabe muito bem disso. Tem também economistas lá, tem um pessoal também estrategista que também está acompanhando o mercado e toma as decisões no melhor momento aí, né? Sim, em todo o âmbito, né? Essa análise que o Ângelo fez aqui é bem importante, né? O Kotler, na verdade, ele é um estudioso da área de marketing, né? E isso também importa. Porque quando você vai analisar a empresa, você não olha só, poxa, aquele negócio, contabilidade, balanço, não sei o quê, mas também tem a análise que é qualitativa. Então você vai olhar quem são essas pessoas, né, que gerem a empresa, os sócios, são pessoas sérias,
né? A empresa tem uma marca forte, que é importante também. Tá vinculada a outra marca. Está vinculada a outra marca, ao que essa marca está vinculada, né? Então, tudo isso acaba sendo importante. Então, você vai olhar, uma empresa que está começando, uma empresa mais arriscada, nossa, recuperação judicial, nossa, a empresa está envolvida com crime não sei lá da onde, né? Agora, você tem, nossa, não, essa marca aqui, ela é idônea, não, essa marca aqui está relacionada com um projeto lá do não sei o quê, enfim, de ajudar tal coisa. Então, é diferente, né? E a mesma coisa que ocorre aí que o Ângelo comentou, um ótimo exemplo, com o nome, o exemplo da Coca-Cola, a Coca-Cola ela pode se erguer, né? Agora, se for um refrigerante novo aí, você vai, uma nova marca de seja lá o que for, Sim. é difícil, mais difícil, né? É mais difícil. Exatamente. Matheus, vamos para a parte prática. Vamos falar para os iniciantes de Bolsa de Valores, que estão comprando ações, as primeiras ações, algumas empresas que são consolidadas em seus setores, algumas ações que já são consolidadas. Por exemplo, em setor de bancário, setor de banco. Essa é fácil, né? É fácil, né? Só você moleza, olhar, né, Matheus? moleza. Quais você olha assim, o histórico e tal, um monte de agência, agora tá cortando um pouco de agência, mas tem sempre propaganda aí. Poxa, Itaú, Bradesco, né? Banco do Brasil, Santander, exato. Então, os grandes bancos, grandes né? bancos, né? Olha, não é BID aí não, né? É que na verdade são todos, né? São Parece que a gente todos. citou todos, mas ainda tem outros bancos Tem outros também. bancos, mas são esses grandes bancos, são bancos consolidados, tá? E aí que vai entrar justamente nessa característica de serem um pouco menos voláteis do que aqueles que ainda estão crescendo, que estão investindo agora, começando agora. Nesse perfil, né, de empresas já consolidadas, a gente tem esses grandes bancos como exemplo no setor bancário. Sim, e energia elétrica também, Matheus? Energia. Também. A gente pode falar de, por exemplo, para a transmissão de energia Taesa, transmissão paulista, né? Também tem a Engie, né? O setor de energia, tem a CESP também. Então, são empresas aí que estão há bastante tempo, né, no mercado, são empresas que não precisam mais fazer grandes investimentos para chegar na sua maturação, elas já estão nessa fase, são empresas bem estáveis também. Isso aí, Energias do Brasil, que até soltou o resultado aí. Agora, a temporada de balanços, né, enquanto a gente está gravando esse podcast. Mas, enfim. Qual outro setor, Bruna? Vamos lá. A gente falou aqui, já demos o spoiler, né? Por exemplo, de comunicação, as duas grandes, Vivo e TIM, né? Vivo e TIM. Qual mais outro setor? Industrial. Industrial? Eu acho que industrial aqui no Brasil, né? Eu acho que a grande referência é VEG, né? VEG, né? Sim. VEG que deu uma grande subida aí nos últimos anos, né? Sim. Agradou muitos investidores, né, Matheus? Agradou, sim. E os outros setores? Saneamento, né? Quem? Saneamento, Matheus. Setor de saneamento a gente pode citar Sabesp, Sabesp, Copasa, Sanepar. Ou seja, são serviços essenciais para a sociedade. Né? Banco, comunicação e energia e saneamento, né, Matheus? Exatamente. E algum setor que seja um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, para o iniciante, Bruno e Matheus. O que vocês acham? Eu acho que, eu acredito, na verdade, que assim, para quem tá começando, que é um pouco mais complexo, ou melhor, quem tá... segundo passo, vamos dizer, só para dar um gostinho pro cara ali entender. Não digamos tão complexo, mas alguns setores que são mais cíclicos, que acabam dependendo muito do momento econômico. Quando a gente olha, por exemplo, para o próprio setor de construção civil, para o setor de consumo, exatamente, né, comércio, já é um setor um pouco mais sensível. Mais sensível, né? A economia, sensível à inflação, medidas que o governo toma. Então, as taxas bancárias de juros, ele já é o primeiro ali, um dos primeiros a sofrer, né, Matheus? Exatamente, acaba tendo bastante risco dentro desses setores, né? E olhando também para risco externo, né? Eu acho que o setor de mineração, né? Está relacionado à mineração, siderurgia, apesar de ter empresas bem consolidadas lá, tá? Então, não é um... Vale, por exemplo, Vale, CSN, Gerdau, não são empresas que vão quebrar, tá? São empresas que já a gente falar disso, Matheus. São empresas muito boas, tá? Mas se você tem algum receio em relação à volatilidade, em alguns momentos essas empresas enfrentam volatilidade por conta de alguma coisa que está acontecendo na China, né? Que é variação do minério de ferro. Olha, quem tem essas ações aí
tinha essas ações na época do Trump sabe muito bem, né? O que é, né? Sim, sim. E sabe que essa questão até que a gente falou, quando uma empresa depende da variação de algum outro ativo, de uma commodity, por exemplo, ela vai carregar um risco um pouquinho maior justamente pela volatilidade, né? Exatamente. Então, por exemplo, as mineradoras que vão depender da oscilação do minério, Aham. né? As Frigorífico também, Matheus? Sim, Que porque exporta bastante também. exporta bastante. Um lado bom de frigorífico é que o que ele exporta geralmente não, né? É o que as pessoas elas não param de consumir, né? Sim. Então as pessoas elas precisam continuar consumindo. Aqui tem alguns proteínas, né? Comida, né? Então as pessoas não vão parar de comer. A diferença, né? É que para os frigoríficos geralmente são os preços do boi externamente, né? Então do milho, do milho, porque é a ração, a né? ração. E a gente vale lembrar, então o preço do boi, por exemplo, sobe, então quer dizer que as ações, sei lá, da JBS sobe? Não, né? Porque na verdade a JBS ela compra o boi, né? E ela Sim. faz o abatimento e depois processa a carne. Então ela vende a proteína já processada, digamos assim, ou em corte. Então, vamos supor, se o preço sobe muito, então você acaba aumentando um custo de produção e você diminui as margens de lucro da companhia. Então, tem esses fatores. Ou então, o preço do milho, né? O preço do milho, por exemplo, se sobe, vai aumentar o custo da ração desse boi e o boi vai ficar mais caro, né? É uma cadeia de eventos É uma aí, né, cadeia Matheus? de eventos. Ou então, por exemplo, de novo, né? Países que exportam, que compram muita carne, né? Que é o caso de novo, China compra muita coisa, né? Muita coisa. Um mercado consumidor muito grande e ela também pelo tamanho da economia, né, e todas as outras questões envolvendo esse país, ela acaba importando muita coisa e tendo, inclusive, preferência, né, o nosso maior parceiro comercial. Então, por exemplo, se tem um pico lá de, sei lá, de gripe aviária, de gripe de alguma coisa lá, que afeta algum animal, ela vai aumentar a compra desses produtos, né? Sim. Então aí você terá esses picos. Então isso também é uma coisa adicional para olhar, tá? É isso aí. Bruna, mas eu tenho uma notícia boa para quem tá começando agora. No Futuro você tem plataforma grátis, Max Trader, para você acompanhar, fazer a sua análise gráfica, acompanhar todos os movimentos do mercado. Também tem um simulador, certo? Na Max Trader da Nova Futura, que é da Nelogica, você tem ela gratuitamente. Então, precisa fazer só uma operação por mês, Bruninha. Dá para Bacana. você solicita sua Max Trader, dá uma acompanhada no mercado, vê quais ações que você vai comprar, analisa o setor, igual o Matheus falou, igual a Bruninha falou, e você compra a sua ação e não paga nada pela sua plataforma. Max Trader da Nelogica. Uma bela plataforma, né, Bruno? Excelente plataforma. Mas aproveite que são poucas unidades, né? Sim. Tá Mateus. acabando já, inclusive, né, Angelo? Já estão acabando as Já estão unidades. acabando, mas dá tempo de solicitar a sua lá. Matheus, então é isso, né, Matheus? Bastante coisa, muito interessante pro iniciante, bastante coisa para ele avaliar, né? Sim, bastante coisa para ele avaliar, mas E ao lembrar mesmo que tempo nem tanto, nem né? tanto, né? A gente falou aqui bastante, mas é para trazer vários exemplos, para trazer várias formas de observar a questão, mas não é uma coisa tão difícil, tá? Não, não. Eu acho que a primeira coisa é perder, de fato, o receio, né? É entrar e fazer as coisas, né? Lógico, né? Vai ter aquele medo, aquele frio na barriga, mas é superar isso. E aqui na Nova Futura, né, você tem o call de abertura, você tem o call de fechamento, você tem a sala ao vivo com a Bruna, que apesar de ser mais voltado para análise gráfica, ela também ajuda em outras questões, né, Bruna? Avalia bastante coisa, você vai aprender muita coisa lá. Você entrando na corretora, abrindo sua conta que é grátis, você tem uma equipe que também pode te auxiliar em questões tanto de cunho operacional, outras questões também, né? Então nós temos os nossos analistas ali, o nosso atendimento para te ajudar também. Então, é super tranquilo. Eu acho que a maior dificuldade é dar o primeiro passo mesmo, né? É isso aí, É né, isso Bruno? aí. Acho que realmente a maior dificuldade pra quem tá tirando a carta da moto, ali é tirar a Aham. carta, né? E começar a andar com a moto. É Depois Acho que é um verdade. pouquinho mais fácil, hein, Bruna? Será ou não? Investir? Investir é mais fácil, eu acho. Não tem um risco de derrubar a moto na subida, né? Exatamente. Mas Exatamente. eu acho que o assunto foi bem bacana, né? A gente trouxe alguns exemplos aí de companhia, já de setores consolidados. E para quem tá começando, realmente, a questão é perder o medo de investir, dar os primeiros passos, depois você vai gradualmente aí escolhendo
outras empresas com outras características, aumentando ali a diversificação da sua carteira. E conforme você vai investindo, você realmente vai sentindo como que é o mercado no dia a dia e consegue aí fazer as suas escolhas de forma ainda mais interessante, né? Então, o melhor negócio é começar. Exatamente. Começa aí, comenta aí qual que é a ação, qual que foi a sua primeira ação que você comprou, né, Bruninha? Participe, se inscreva no canal, que o Resenha Financeira vai ao ar todas as quintas às 8 horas, 8 né, da Bruna? noite. Isso aí. É isso aí. Spotify e YouTube da Nova Futura. É isso aí, pessoal. O Resenha tá ficando por aqui. Obrigado, Bruna. Obrigado, Matheus, hein? Valeu, Ângelo. Valeu, Bruna. Valeu, pessoal. Valeu a todos que nos acompanharam aqui. Até o próximo resenha. Até. Até lá. E aí? Pô, meu bosque, esse E final, aí, né? Barba, você que tá começando agora. Gostou? Então fechou.